Profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 ao 10, nós lemos assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nós acabamos de ler do livro do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias tinha um ministério um tanto interessante, um tanto triste, em que ele era chamado não para trazer boas novas ou esperança, mas na realidade para trazer o fato que o julgamento de Deus estava vindo. Ele também tem um segundo livro de Jeremias, que é o livro chamado Lamentações de Jeremias, onde, como diz o nome, ele lamenta o que está por vir, o que está acontecendo com a nação de Israel. Mas aqui então ele está falando aos judeus, e esses judeus aqui estavam encrencados, como eu falei, ele tinha o ministério de avisar o que era o inevitável. E essa situação se deu devido ao fato que esses judeus, essa geração de judeus, eles tinham um problema muito sério, e é que eles tinham confiança no lugar errado. Eles tinham confiança no lugar errado. Na verdade, todos nós colocamos nossa confiança em algum lugar. Todos nós colocamos nossas esperanças em algum lugar. Agora, se é o lugar certo ou o lugar errado, é isso que nós temos que nos assegurar. Mas eles confiavam em homens, essa geração dos judeus, eles confiavam em ídolos, confiavam em falsos deuses, confiavam em uma série de coisas, mas não confiavam em Deus. E esse é o grande problema, que não muda muito para os dias de hoje. Tem muita gente que não confia em Deus, muita gente não confia em Deus porque não crê em Deus. Mas hoje eu falo para pessoas que creem em Deus, eu falo para pessoas que provavelmente são salvas, na sua grande maioria, mas que muitas vezes deixam de crer em Deus como deveriam crer em Deus. No versículo 7 e no versículo 8, nós temos algumas promessas, grandes promessas, que Deus traz para quem confia em Deus. Nós veremos isso daqui a pouquinho. Mas confiar em Deus é confiar na sua palavra. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus vem da sua palavra. Todas as promessas que nós temos de Deus, que nós podemos nos apegar, vêm da sua palavra. Então, se nós não confiamos na palavra de Deus, nós não confiamos em Deus. Por isso que é tão importante a gente conhecer, saber, aprender, estudar a palavra de Deus, porque é nela que nós vamos conhecer Deus, em quem nós podemos e devemos confiar. E o que nós temos aqui, na realidade, é Deus dando, Deus, através de Jeremias, dando um alerta, dando um puxão de orelha. Se você olhar no versículo 9, é interessante que ele esteja aqui. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então, aqui no meio da questão do problema central, que é confiança em Deus, Deus traz esse versículo que trata do coração e como ele é enganoso. Nosso coração é enganoso e vai nos levar a confiar. Nosso coração é enganoso e vai nos levar a colocar nossa confiança em outro lugar ou outra pessoa. Ele é perverso, ele é mau. Nós temos que entender isso e ter que agir em cima disso. Então hoje nós veremos aqui um aviso que Deus nos traz, esse alerta que eu falei. Nós vamos ver também a promessa que é dada e a partir do tema da pergunta, em que confias? Em que você confia? Aonde você coloca a sua confiança? Olhe comigo no versículo 5, então, nessa noite, e vamos ver o aviso. Que diz o versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço,
e aparta seu coração do Senhor. Bom, aí começa aqui Deus falando, maldito é o homem. Maldito é uma palavra bastante pesada, e ela significa o oposto de bendito. Maldito é uma palavra que incorre maldição e exclui a bênção. E quando fala que o homem maldito é aquele que confia no homem, pode ser outro homem ou ele mesmo. Ele mesmo. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós estamos sendo maldito o homem que confia no homem. Pode ser nós mesmos, pode ser outra pessoa. No caso em questão aqui, os judeus estavam esperando que livramento viria de uma nação pagã contra uma outra nação pagã. Eles estavam dependendo de uma força externa, uma força terráquea, terrena, mas que Deus não estava sendo o alvo da confiança deles. E no versículo 6, nós vemos o porquê é maldito. Tá? Versículo 6, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Ou seja, não verá quando vier o bem, não quer dizer que ele vai fazer isso. Não. É que não vai ver dias de bem. Não vai ver a bênção. Não vai. Por quê? Porque é maldito. Se é maldito, não vai ter bênção. Então, o homem que confia no homem, ele será como a tamargueira no deserto, não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Por quê? Porque não confiou em Deus. Essa é a maldição, é você morar numa terra seca, salgada e inabitável. Essa planta aí, essa tamargueira, ele é um arbusto pequeno naquela região, mas quando se encontra no deserto, ela é mais pequena ainda. Por quê? Porque está no deserto, não tem um solo tão fértil, não tem água, não tem chuva. Então, quando fala que será como uma tamargueira no deserto, ele está dizendo, olha, ele será como um arbusto pequeno, só ser comparado com a tamargueira já seria um insulto. Não está comparando com um grande cedro, ou um grande carvalho, ou um grande... Não, está comparando com um pequeno arbusto. Uma coisa pequena, insignificante, não muito impressionante. Mas ele fala uma tamargueira no deserto, ou seja, é a mais insignificante, pequena, a menos impressionante de todas da vegetação que você possa imaginar naquela área, seria uma tamargueira no deserto. E Deus está dizendo que é justamente isso o destino, o resultado de quem confia no homem e não confia em Deus. Quando faz a referência para o braço, maldito o homem que confia no homem, que faz a carne o seu braço. O que quer dizer isso? Faz a carne o seu braço. Quando você vê braço na Bíblia, está se referindo a poder, autoridade, força. Então, quando faz a carne o seu braço, quando ele está dependendo da carne, não necessariamente da natureza carnal, o velho homem, como diz o Novo Testamento. Não, aqui está falando a carne sendo algo deste mundo, desta terra, como sendo não algo divino, não sendo Deus. Está confiando não em Deus, mas no homem, na humanidade, no ser humano, na força humana, no exército humano, no poder humano, na autoridade humana, na intimação humana. Está confiando naquilo que é humano e não naquilo que é divino. Então, quando nós confiamos em nós mesmos ou em outras pessoas, nós estamos excluindo, tirando Deus da equação. Estamos tirando Deus da nossa confiança. Então, esse braço significa força, significa vigor, que também significa, falando em braço, não dependendo e não confiando nas nossas emoções. É aí que vem um coração que é mal enganoso. É muito perigoso a gente confiar. Muitas vezes ouve isso, faça o que o seu coração manda. É a maior besteira que você pode fazer. Não faça o que o seu coração manda. Por quê? Porque ele é mau, perverso, enganoso, quem o conhecerá? Deus está dizendo aqui. Então não faça da sua força, não faça do seu braço, não confie nas suas emoções. Ah, porque eu quero, porque eu não quero. Emoções vão, emoções vêm. E o justo viverá pela fé, não por emoções, não por sentimentos. Esaú estava com fome, que é uma sensação, e vendeu a sua progenitura por quê? Por um ensopado de lentilhas, um prato de lentilhas. Por quê? Porque ele confiou, ele seguiu o seu coração, seguiu os seus sentimentos, suas emoções. Então nós devemos fazer da nossa força, da nossa confiança, Deus, a palavra de Deus. E daí a importância de nós
conhecemos. Mas ao deixarmos de confiar em Deus, nós automaticamente passamos a confiar na carne, no homem, nas nossas emoções, naquilo que vemos, naquilo que sentimos. Quando nós confiamos em Deus, o que nós sentimos, o que nós vemos, o que nós percebemos, não vem ao caso. Não vem ao caso. Porque nós estamos confiando em Deus. Ah, mas eu não estou afim. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas... Quando você age assim, você está sendo maldito. Porque você está confiando em você mesmo, confiando no homem, nas suas emoções, naquilo que você entende, naquilo que você vê, naquilo que você sente. E o seu coração, como nós lemos aqui, é interessante que Deus colocou esse versículo justamente nesse contexto. No contexto de confiança. Então, se nós mudarmos aonde colocamos nossa confiança, tudo muda. Tudo muda. Tudo fica invertido. Tudo fica complicado. Tirar a confiança de Deus é confiar naquilo que nós sentimos em uma dada situação, e isso vai trazer instabilidade. Por quê? Porque, como eu disse, nossas emoções e sentimentos, elas vêm e elas vão. Elas são tão frágeis que de uma hora para outra nós mudamos como o vento muda. Então nós temos que ter a estabilidade de um Deus eterno que diz: eu não mudo, minha palavra não muda. Nem ontem, nem hoje, eu sou o mesmo sempre. Então é essa estabilidade que nós precisamos. Alguém vem e nos dá um elogio, e nós ficamos todos alegres, confiantes. Alguém vem, faz uma crítica, ficamos abalados e cabisbaixos. Alguém fala: Gabi, seu cabelo está lindo hoje. A Gabi fica toda... E é Gabi, viu? Eu falei para o Ana, mas é o Ana Gabriela, tá? O nome dela é Gabi. Demorou anos para eu descobrir isso. Aí você olha aqui para outra Gabi, que também é Gabi. Gabi, seu cabelo está feio hoje. Eu estava só brincando. Eu só dando esses exemplos bobos e simples, mas é verdade. Uma simples palavra pode inflar ou murchar a gente. Assim. E temos que entender isso. Pais, amigos, nossas palavras têm um efeito de inflar ou murchar a pessoa. Mas nossa confiança tem que estar no que Deus fala. Não te deixarei, não te desampararei. Então, quando nós confiamos no nosso coração, nós estamos dizendo: ok, Deus, muito obrigado, mas eu não vou confiar em você ou na sua palavra. Tá? Alguém fala: eu não aguento mais você. Logo caímos em depressão, tristeza. Alguém chega e fala: nossa, como você está elegante hoje. Nos achamos topo do mundo. Simples palavras, gente. Simples palavras. Quanto mais quando vem um acontecimento, algo mais substancial entra ou sai das nossas vidas. Então, muito cuidado onde colocamos as nossas confianças. Se confiarmos em como nos sentimos, como eu disse, nós seremos instáveis. Toda grande queda na vida, ela é causada justamente por instabilidade e inconsistência. Instabilidade e inconsistência. Então, alguém que é instável vai sofrer muito mais quedas, muito mais problemas do que alguém que é estável. Então não perca a sua segurança em Deus, não confie na carne, não confie em emoções, não confie nos homens, não confie naquilo que você pode ver. E hoje nós vivemos numa época, numa era, onde o que você vê, que você ouve, você não pode confiar. Existem programas hoje que pegam um vídeo, uma foto, e eles colocam a sua voz, que foi simulada, e o vídeo mostra você falando uma coisa que você nunca falou. É incrível. Outro dia, só para testar, eu baixei um aplicativo, e eu até compartilhei no grupo familiar umas fotos, e alguma dessas fotos foi até com alguns irmãos aqui,
E era uma foto estática. Você passava no programa e todas as pessoas naquela foto estavam cantando juntos uma certa música e mexendo a cabeça e a boca cantando a música. Impressionante. Eu acho que eu tenho meu celular depois do culto. Eu posso mostrar para vocês, é claro, uma pequena, módica contribuição para o Fundo Pastoral de Férias, mas, enfim, hoje em dia você não pode nem crer no que você vê, você não pode nem crer no que você ouve. Alguém me disse que existe um programa aí que pode simular a voz e o timbre e o tom da voz de alguém como se aquela pessoa realmente parecesse, e não é aquela pessoa. Então, hoje em dia, estamos numa época que você não pode nem crer no que você vê, quanto mais aquilo que você não vê. Então, sejamos cautelosos e vamos manter a nossa confiança em Deus, porque assim nós evitaremos a maldição, que é o quê? Não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Eu não quero esse tipo de coisa para mim. Uma terra seca, deserta, inabitável, para mim, não me agrada muito. Então, nós temos esse aviso que Jeremias está dando ao povo de Israel, que tinha o problema de não confiar em Deus, de confiar no homem, confiar em si. Mas depois desse aviso, vem uma promessa que a gente vê no versículo 7. Então temos um aviso e uma promessa. A promessa no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Então o aviso é maldito o homem que confia no homem. Aqui é bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Veja bem, não é que a confiança está no Senhor. A sua confiança é o Senhor. É. Deus é a confiança. Deus é a âncora. Deus é a rocha. Deus é a torre. E Deus é a confiança dele. Não é que ele vai colocar. Ele é a confiança de quem confia em Deus. A palavra bendito, claro, é o oposto de maldito. E temos então esses dois termos. Temos maldito ou bendito. Aí você escolhe o que você quer para a sua vida. E o resultado aqui, ele é prefaciado com por que será, no versículo 8. Também na maldição, é maldito porque será como a tamargueira, será como, aqui a bênção também no versículo 8, porque será como a árvore plantada junto às águas. Veja bem, antes era uma tamargueira, que é um arbusto pequeno, no deserto menor ainda. Aqui fala, é uma árvore, não é um arbusto, é uma árvore. Não está no lugar seco, deserto e salgado, está plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, quando vem os desafios, ela não teme, ela não tem medo. Medo tem quem não confia no Senhor. Medo tem quem coloca sua confiança em coisas instáveis e temporais. Aquela pessoa teme e está sempre mudando o alvo da sua confiança. Está sempre mudando aonde coloca sua confiança, porque nenhum lugar que ela confia lhe dá resultado. Mas quem confia no Senhor e faz de Deus a sua confiança é como uma árvore plantada às águas que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Mesmo quando vem problemas, mesmo quando vem dificuldades, mesmo quando vem as provações da vida, a sua folha permanece. Ela permanece verde, frondosa. E no ano da sequidão não se há fadiga. Então, não só apenas quando vem aquele problemazinho passageiro, mas aqui fala, quando vem o calor, é algo passageiro, e no ano de sequidão, ou seja, quando vem aquele ano da seca. É aquele ano, é aquele problema que não é passageiro, é um problema maior, mais duradouro, vai ficar mais tempo. Quando vem aquela seca que dura um ano inteiro ou mais, mesmo assim, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Mesmo no ano da sequidão, mesmo quando vem a seca, mesmo quando vem um problema sério, grave, grande, mesmo assim, o fruto persiste. É aquele irmão que mesmo passando por dificuldades e provações, está na igreja, está lendo a sua Bíblia, está evangelizando, está falando de Deus, está vivendo, tomando decisões, está agradando a Deus na sua vida. Mesmo no ano de sequidão, mesmo no meio dos grandes problemas. Pode ser que
muito crente não dá fruto justamente porque está constantemente vivendo na sequidão. Por quê? Porque não está fazendo do Senhor a sua confiança. E, consequentemente, a sua folha não permanece, ele não está dando fruto. Quando vem um calor, ele teme. Quando vem um ano de sequidão, ele não produz. Por quê? Porque simplesmente é isso. Não está fazendo de Deus a sua confiança. Não está. Está confiando no homem, nas emoções, nas opiniões próprias dos outros, mas não aqui na palavra de Deus. Está olhando e não está entendendo o que está acontecendo, muitas vezes não está enxergando o que Deus está fazendo. Isso causa instabilidade. É um sobe, é um desce, é um muda de direção, e você acaba dando voltas, nunca chegando em lugar nenhum. Por quê? Porque não está fazendo de Deus a sua confiança. Árvore plantada junto às águas, estende suas raízes para o ribeiro. Estende suas raízes. As raízes é o que vai buscar a água. E aquela árvore, ela estende. Aonde você estende as suas raízes? É para a água, porque a água, os ribeiros que está falando aqui, está comparando a palavra de Deus. Aonde se estendem as suas raízes? Uma árvore sempre vai estender suas raízes aonde há umidade, onde há água. Árvores são coisas maravilhosas. Você já percebeu, você vai na praia, você percebe que os coqueiros na praia, todos estão inclinados em direção ao mar. Alguém sabe por que isso acontece? Pode ver. Vá na praia, todo coqueiro, toda palmeira, sem falta, vai estar inclinando ligeiramente para o mar. Por que isso? Eles querem dar um mergulho, eles estão tentando chegar mais perto. Não, não é isso. O vento sopra de onde? Do mar. Então o coqueiro, quando cresce, ele automaticamente se inclina para compensar o vento. Ele se inclina. Ele não fica reto. Se ficasse reto, ele acabava caindo. Caía para trás. Não imediatamente, mas ele ia crescer assim e acabar caindo. Então, ele cresce em direção ao vento para contrabalancear e se equilibrar. E as raízes se estendem em direção do ribeiro. Qualquer árvore faz isso. E as suas raízes? Aonde elas se estendem? Aonde elas vão buscar umidade, água? Aonde elas vão buscar esperança? Aonde elas vão buscar força? Se as suas raízes se estendem para o mundo, se as suas raízes se estendem longe de Deus, não interessa se é para o mundo, se é para a carne, se é para... Não interessa. Se for longe de Deus, está errado. Se nós confiamos em Deus, se Deus é a nossa confiança, então as nossas raízes vão se estender para o ribeiro. O ribeiro é Deus. O ribeiro é Deus. Nós temos que olhar e analisar aonde nossas raízes estão se estendendo. Assim como uma árvore precisa de água, o crente precisa confiar em Deus para florescer, crescer e dar fruto. Se nós não confiarmos em Deus, nós não temos como crescer e amadurecer. Nós ficamos como aquela tamargueira no deserto, pequenininha, xoxa, insignificante. Mas quando confiamos em Deus, somos como uma árvore plantada perto dos ribeiros, que o seu fruto não deixa de dar. Suas folhas são sempre verdes, pode ser quando vem um calor, um ano da sequidão, mas ele nunca deixa de dar o seu fruto. Por quê? Porque ele está confiando em Deus. Um crente, então, que está mais para uma tamargueira do que uma árvore, qual o motivo? Simples. Não está confiando em Deus. Pode falar, mas não está confiando em Deus. Confiar em Deus não é falar. Confiar em Deus é tomar suas decisões
suas ações serem regidas, suas escolhas determinadas, todas as escolhas, das mais simples e cotidiana até uma mais complexa e mais importante. Eu sempre falo, não existe escolha não importante, porque uma escolha não importante vai levar você a uma escolha importante. Então toda escolha então é importante. Toda escolha tem sua consequência. Quem confia no Senhor tem raízes longas, profundas e confia em Deus nas mais adversas circunstâncias. Não interessa a tempestade ou o problema. Não receia, note aqui, não receia quando vem um calor. Ele não tem medo do calor, não tem medo dos problemas, ele não teme. Aí você vê um crente que está com medo de tudo, é o que é isso? Falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Olha comigo no versículo 9. Eu vou terminar com esse pensamento. Deus mandou através do profeta Jeremias um aviso e mandou também uma promessa. E eu quero deixar aqui esse pensamento importante para essa promessa se concretizar em nossas vidas. E é o fato de que Deus é digno de toda a nossa confiança. Se alguma coisa nesse mundo, se alguma coisa em nossas vidas que nós podemos confiar 101% é Deus. Se você não pode confiar em Deus, então na realidade você não vai confiar em nada. E esse é o problema, você não vai confiar em nada. Se alguém não confia em Deus, aquela pessoa não confia em nada. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Por que insistimos em confiar no nosso coração que é enganoso? Por que insistimos em confiar no coração que é perverso? Por que insistimos em confiar no coração que não podemos conhecê-lo? Mas nós podemos confiar em Deus, que não é enganoso. Deus não é perverso. E nós podemos conhecê-lo. Então por que alguém vai trocar confiar em Deus por confiar no nosso coração? Por quê? Eu não contendo em ter a resposta a essa pergunta. Por que alguém confiaria no coração e não em Deus? Apocalipse 12, versículo 2. Apocalipse 12, versículo 9, perdão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Quem é que engana todo o mundo? O diabo. Deus não engana ninguém. Deus falou, tem o céu e tem o inferno. O caminho para o inferno é esse, ele é largo e é fácil. O caminho para o céu é esse, é estreito. A maioria vai por ali, a minoria vem por aqui. Deus não está enganando ninguém. Deus não está mentindo para ninguém. Deus não é enganoso. O diabo é enganoso. E o diabo é enganoso, ele tem um aliado, o nosso coração, que é enganoso. E entre um diabo enganoso e um coração enganoso, se a gente não ficar esperto e não colocarmos a confiança em Deus, nós vamos ser enganados. 1 João 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Não é só o coração, não é só o diabo que quer nos enganar, mas aqui fala, ninguém vos engane, ou seja, tem gente, há pessoas que querem nos enganar. O diabo quer enganar, o coração quer enganar, e há pessoas que querem nos enganar. E o apóstolo João falou, filhinhos, ninguém vos engane. Não deixe ninguém enganá-los. Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? 2 vezes num só versículo, Deus usa a palavra benignidade falando dele mesmo. Deus é benigno, Deus não é perverso. E a bondade de Deus deve nos levar ao arrependimento.
Há alguma mudança. Muitas vezes a benignidade de Deus é usada como desculpa e motivo para a gente seguir no erro, no pecado, na rebeldia. Por quê? Deus é bom. Deus vai entender. Deus vai. Não use a benignidade de Deus. Tem mais aqui, ó. Benignidade, paciência, longanimidade. Deus é paciente, é longânimo, é bondoso. E muita gente abusa disso. Sabe por que o mundo ainda existe? Porque Deus é paciente e bondoso. Que já deveria e teria justa causa para ter acabado com esse mundo, ó. Muito tempo atrás. Mas o dia vai chegar. O dia do juízo, da ira de Deus vai chegar. Tanto para o mundo como um todo, mas como indivíduos. A Bíblia chama isso do dia da visitação, o dia que Deus vai vir. Não é puxar as contas do tribunal de Cristo, é nessa vida. É o dia que Deus vem e fala, ok, agora chega. Não é que acabou a paciência de Deus. A paciência de Deus é infinita. Foi a justiça de Deus que falou, fecha a torneira aí um pouquinho. Fecha a torneira aí da paciência. Fecha a torneira da benignidade. Não é que acabou, tá lá, o tanque está cheio. A represa está cheia. Fecha. Fecha. Para ver se eles acordam. E aqui fala que a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento. Deus é tão bom, tão paciente conosco, que isso deve nos levar a mudarmos, a nos corrigirmos. E não ficar, eu sempre fiz isso, ó. Tô aqui, ó. Minha boca está cheia de dente, minha geladeira está cheia, minhas contas estão em dia, está tudo maravilhoso. O dia vai chegar que vai cair seus dentes, vai esvaziar sua geladeira e tudo não vai ser tão maravilhoso na sua vida. Por quê? Porque vai chegar o dia da visitação, quando chega, Deus fala, ok, agora chega. A benignidade de Deus deve nos levar ao arrependimento. E quando a benignidade de Deus não nos leva ao arrependimento, Deus fala, corta a benignidade e manda juízo. Talvez assim eles se arrependem. Conhece aquele ditado? Se não vem pelo amor, vem pela dor. É mais ou menos isso. Deus é benigno e paciente e nós abusamos disso. Chega uma hora que Deus fala, ok, agora não vai ser pelo amor, vai ser pela dor. Eu não sei quanto a você, mas eu prefiro ir pelo amor. Eu prefiro que não seja pela dor. Então confie em Deus, confie na sua confiança. Deus quer que nós o conheçamos. Para que quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós podemos confiar em Deus. Quanto mais conhecemos Deus, mais podemos confiar em Deus. E com mais facilidade. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Confia, de novo, confiança. Quem confia em Deus, prova Deus. Tem muita gente que não prova Deus. Tem muita gente que não dá chance sequer para Deus agir. Ele vai logo e resolve, do jeito deles. Coloca logo a confiança em outra coisa, em outro lugar. Mas não em Deus. Essa pessoa nunca vai perceber que Deus é bom. Provai e vede. Note, aqui não está dizendo provai e vede se Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. É provar e ver. É provar e constatar. É tiro e queda. Quem prova vê que Deus é bom. Mas quem não prova, nunca vê que Deus é bom, porque não confia nele. Sua confiança está em outro lugar. E eu pergunto, onde você coloca a sua confiança? Em que ou em quem você confia? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, abençoado,
o homem que nele confia. Nós lemos no versículo 7 do nosso texto, bendito o homem que confia no Senhor. Aqui nós lemos, bem-aventurado o homem que nele confia. É a mesma coisa. Precisamos confiar no Senhor. A palavra de Deus, a pessoa de Deus, é digna da nossa confiança. Deus é perfeito e imutável. Se você podia confiar nele 10 anos atrás, você pode confiar nele hoje, daqui a 10 anos. Se o povo podia confiar em Deus 5, 6, 7 não, 4, 5 mil anos atrás, podemos confiar nele hoje. É o mesmo Deus, não muda. Nossa carne, nossas emoções não são confiáveis. Nosso coração não é confiável. E não são dignos de confiança. Mas o nosso Deus é. Então vamos confiar em Deus para sermos bem-aventurados e para provarmos que Deus é bom.